Olá, amigos. Aqui é a Zezé. Eu sou voluntária no Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio e eu estou aqui para apresentar mais um capítulo, dentro do nosso projeto Gotas Fraternas, que é exatamente a apresentação de capítulos semanalmente com algumas reflexões, né? No momento, nós estamos estudando o livro Jesus no Lar, de autoria de Ney Lúcio, sob a psicografia abençoada de Chico Xavier. Como sabem, aqueles que acompanham, este livro, ele apresenta momentos em que Jesus confabulava com os seus discípulos na casa de Pedro, normalmente ao final do dia, depois das atividades laborais, eles se reuniam ali e trocavam ideias, onde Jesus muitas vezes falava das escrituras, e ia tirando as dúvidas. E esses momentos são considerados muito importantes porque eles representam o primeiro evangelho no lar. É a ação muito aconselhada pela doutrina espírita para que façamos em nossos lares pelo menos uma vez por semana, Jesus então se reunia diariamente com eles. E esse capítulo que eu vou apresentar, cujo título é O Imperativo da Ação, ele explana exatamente um desses dias, O Ney Lúcio nos traz os discípulos assim agitados, porque eles estavam meditando sobre a questão do reino divino e eles queriam então falar como que eles poderiam chegar nesse reino. Então, o Felipe falava na importância da meditação. Tiago falava sobre o que, a seu ver, os discípulos deveriam isolar-se, em movimento assim renovador, em retiro. O outro já achava que deveriam se imunizar através do contato, de não ter nenhum contato com pessoas impuras, como era de costume na época, e se absterem em jejuns, e por aí afora. Então, eles estavam confabulando ali, e realmente Jesus chegou na hora, e chamado a se manifestar, ele começa com algumas questões para eles, E começa por Pedro, perguntando para Pedro qual é a água que desprende miasmas pestilenciais. E aí Pedro responde, não, sem dúvida, Senhor, é a água parada, Ele vai para o filho de Alfeu e pergunta, Tiago, e qual é o peixe que flutua nas ondas? Ora, mestre, é o peixe morto, E Bartolomeu, qual a terra que se enche de matagais, de daninhos, a plantação útil? E ele então responde, Ah, Senhor, indiscutivelmente é a terra desprezada que está, cheio de pedras e sem o trabalho, necessário para que ela não fique estéril, Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traças? Ah, mestre, é a túnica que não é usada, E ainda foi mais além, Para Judas ele pergunta, Judas, o que acontece ao talento sepultado? Judas então responde, ah, Senhor, perde-se, por inutilidade, por inútil que se transforma, E vai mais além. Tiago, onde se açoitam as serpentes e os lobos, nos lugares em ruínas ou voltados ao abandono. André, disse Cristo, fixando o irmão de Pedro,
qual é, em verdade, a função do fermento? André responde: ora, mestre, é dar vida ao pão, né? E em seguida, pousando o olhar sobre seus discípulos, Jesus acrescenta bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora, através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai, acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Muito oportuna a lição, né, meus irmãos? Porque ela nos traz, né, neste momento em que estamos assim, praticamente no começo do ano, né, nossas reflexões sobre a vida, sobre aquilo que devemos modificar. Então, é sempre muito útil nós trazermos esse tema que é o reino dos céus, o reino de Deus, o reino divino, a casa do Pai, que Jesus sempre exaltou como sendo, como devêssemos, né, ansiar para chegar até Ele, né, junto ao Pai. E como fazer isso, né? Bom, essa questão do reino dos céus é uma questão que sempre, né, não só a época de Jesus, mas nos dias de hoje também, nós ouvimos falar do reino dos céus, nós desejamos o reino dos céus. Aí, quem é que deseja o reino dos céus? Levante a mão. Eu vou levantar. Todos nós queremos, né? E sabemos que será o nosso destino, né? Daqui a X tempos, né? Não importa o tempo que levar, mas estamos fadados a chegarmos lá. Mas Jesus veio nos ensinar, primeiro, o reino de Deus, né? Ele falava, meu reino, né? O reino de Jesus, que é o reino de Deus, não é deste mundo. Aí fica a dica, né? Começa por aí, porque se nós pautarmos nossos anseios, nossos desejos, né, nossos propósitos apenas nas questões materiais, nós estaremos desviando desse caminho. E nós precisamos encurtar esse caminho, né? E aí Jesus nos fala aqui muito claramente, né? Praticar toda a lei. E o que é? Que lei? Primeiro, né? A lei que ele nos ensinou, a lei de amor, onde ele disse, né, que todas as leis estavam resumidas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas esse amor não é um amor distante, um amor só de sentimento, né? Um amor só de contemplação. Não.
é um amor-ação. Nos fala a doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. Uma caridade que nós entendemos como nos ensina Emmanuel, a caridade essencial, onde nós doamos não somente algo material, mas doamos algo de nós mesmos para aqueles mais necessitados. E onde estão esses necessitados? Próximos de nós. Os próximos, mais próximos. Nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos de jornada na casa espírita, em todo lugar, os transeuntes, nossos irmãos e humanidade, onde nossos braços alcançam, né? Então, ele nos fala aqui, em dado momento, que nós devemos seguir propagando, né, a verdade salvadora através de pensamentos, palavras, das obras e nossas próprias vidas, nos mostrando claramente que a vivência do Evangelho tem que vir de dentro, né? Não basta ficarmos em estado meditativo, como sugeriram lá à frente, ou fazer um retiro. Não que essas ações não sejam úteis, são. Nós sabemos que nos dias de hoje, né, da importância que é a gente meditar, principalmente sobre as lições que aprendemos, sabermos mantermos, né, a importância de mantermos a nossa mente sadia, nos distanciando de certos movimentos perigosos de perturbação que possam nos rodear. Então, é preciso que a gente medite. Meditando, nós estamos elevando nossos pensamentos, elevando a nossa vibração. Elevando nossa vibração, nós podemos entender com mais claridade aquilo que nós precisamos fazer. Em síntese, vai nos levar à prática do amor, amor em ação. Então, aqui o título é Imperativo da Ação, mas não simplesmente a ação em si, no sentido de fazer em quantidade, em querer fazer, vamos dizer assim, automaticamente. É preciso que o coração acompanhe, que ele esteja presente nas nossas ações, né? Na vivência do Evangelho junto aos nossos irmãos de jornada, né? Então, essa lição muito, muito, muito boa nos traz hoje esta reflexão e nós desejamos que ela chegue ao seu lar, levando harmonia, paz e, assim, muito ânimo diante deste novo ano para enfrentarmos as nossas lutas íntimas, vencermos nossas imperfeições e praticarmos muito o serviço ao próximo, fazendo com que o nosso caminho para o reino de Deus seja encurtado e possamos usufruir algum dia dessa alegria suprema junto a Jesus. Que Ele esteja conosco, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e até uma próxima, se Deus quiser.